Ah, melhorou, graças a Ah, com certeza, né? Bem, meus irmãos, nós estamos aqui hoje, dia 3 de junho de 2023. Nós estamos aqui para iniciarmos os nossos estudos e nos nossos estudos de sábado nós estudamos essa obra, Paulo de Tarso e as Leis Morais, né? Essa obra de Guilherme Del Valle da Silva, Paulo de Tarso e as Leis Morais. E nós estamos estudando justamente o capítulo que trata aqui da lei de conservação. Paulo de Tarso e a sustentabilidade das igrejas cristãs. E hoje nós vamos falar aqui do terceiro pilar. É o terceiro pilar, que é sustentabilidade ambiental. Todo mundo já se achou? O meu é página 91. Página 91. Inicia uma frase, né? Essa frase, deixa eu só pegar. Quem fala essa frase está no Livro dos Espíritos, na questão 705. Livro dos Espíritos, questão 705. Eu vou até pegar o meu Livro dos Espíritos aqui, para a gente ver aqui, 705, é onde diz assim, está na parte, livro terceiro, capítulo 5, da Lei de Conservação, capítulo 5 da Lei de Conservação. E diz assim, é da quarta lei, né? A conservação é a quarta lei. Aí Kardec pergunta, por que nem sempre a Terra produz bastante para fornecer ao homem o necessário? Então, essa é a Kardec que pergunta, né? E os espíritos respondem, é que, por ser ingrato, o homem a despreza. A terra, no entanto, é excelente mãe. Muitas vezes também o homem acusa a natureza daquilo que só resulta da sua imperícia ou da sua imprevidência. A terra produziria sempre o necessário, se o homem soubesse contentar-se com o necessário. Se ela não lhe basta a todas as necessidades, é que ele emprega no supérfluo o que poderia ser aplicado no necessário. Vede o árabe no deserto. Acha sempre de que viver, porque não cria para si necessidades artificiais. Mas quando metade dos produtos é desperdiçada na satisfação de fantasias, terá o homem motivo para espantar-se se nada encontra no dia seguinte ou queixar-se por se achar desprovido de tudo? Quando chegam os tempos de penúria, em verdade vos digo, a natureza não é imprevidente. O homem é que não sabe moderar o seu modo de viver. Então, não é a natureza que produz pouco, não é a natureza que produz pouco. Na realidade, é o homem que gasta demais, é o homem que desperdiça demais, entendeu? Isso é verdade, né? Nós sempre gastamos, desperdiçamos demais. Você vê que é para tudo, né? É questão de luz, é questão de água. A gente sempre desperdiça. Se a gente não desperdiçasse tanto, com certeza teria comida, alimentação para todos, né? Mas a gente desperdiça muito. O que também a gente pode olhar nesse item é a concentração, né? Que também o homem concentra além do necessário, né? Exatamente. Basta, você quer ver um exemplo? Basta alguém dizer assim, olha, a SEDAI avisou que vai ficar algumas horas sem água, porque eles vão fazer um trabalho assim, assim, assim. Assim. Aí todo mundo corre, enche tanque de roupa, tanque, máquinas de água, um monte de balde de água, bota água em tudo quanto é lugar. Panela, balde,
caixa, máquina de lavar, enche tudo. Aí fica-se umas 2, 3 horas sem água. A água volta. O que o pessoal faz depois com aquela água que juntou? A maioria joga fora. Joga fora. Porque às vezes gastou. Pode até faltar água assim durante 2 dias, mas às vezes a pessoa juntou tanta água, e quando a água volta, aquela água que ele juntou está cheia de poeira, cai sujeira dentro. Aí a pessoa o que faz? Joga água fora. Joga. Porque não era necessário gastar, usar tudo, juntar tanta água assim. É a mesma coisa quando, por algum motivo, vai faltar algum produto, aí todo mundo vai no mercado, né? Compra um monte daquilo. Ah, não está barato, está barato. O óleo, como outro dia no mercado, né? O óleo estava barato. O pessoal comprou um monte de coisa de óleo. Para quê, gente? 1, 2, tudo bem. Mas às vezes a pessoa compra pacotes, né? Aí, quando está vencendo, eles colocam para doação. Exatamente. Aí bota para doação quando está vencendo. Ou então quando não vai para o lixo mesmo, né? Vai para o lixo porque calhou de. Ah, eu guardei tanto e acabou passando da validade. Então, esse tipo de desperdício a gente tem que tomar cuidado, né? Passar a observar mais. Aí ele diz aqui: um dos maiores desafios para a sociedade contemporânea, que é a sociedade moderna, é a utilização de recursos naturais de forma sustentável. Cada vez mais torna-se necessário trabalharmos em prol da educação ambiental, a fim de criar uma consciência ecológica com políticas e ações ambientais para a manutenção da vida no planeta. Tratando do assunto à luz dos princípios espíritas, refletiremos, no primeiro momento, sobre as consequências do descuido com o meio ambiente. Dizem Maria Elizabeth Barbieri e Gabriel Salum, né? O livro que eles escrevem, deixa eu ver aqui, chama-se Revista a Reencarnação, da Federação Espírita do Rio Grande do Sul. É uma publicação, né, da Federação Espírita do Rio Grande do Sul, chamado Revista A Reencarnação. Essas revistinhas são boas. Às vezes, né, você pode até conseguir baixar na internet. Essa aqui é a revista número 448, da A Reencarnação, o nome da revista, da Federação Espírita do Rio Grande do Sul. Eles dizem assim: o espiritismo é ecológico em sua essência, fundando-se em princípios de solidariedade e de responsabilidade individual e coletiva, evidenciando pelo estudo da reencarnação, que somos herdeiros de nossas ações. É verdade, né? Nós somos herdeiros das nossas ações. Tudo que nós teremos que responder por isso. E de seus reflexos na morada que habitamos. Não se trata apenas de cuidarmos do planeta para nossos filhos e netos, mas de prepararmos no presente a realidade ambiental que irá acolher a nós mesmos em próximas reencarnações. Caso tenhamos méritos e condições evolutivas de permanecermos na Terra, considerando que habitamos um universo em que tudo está interligado, não há ação ou omissão que não legue em efeito um reflexo positivo ou negativo à obra da criação. Então, tudo que a gente fizer tem uma resposta, tem um efeito, positivo ou negativo, porque tudo está interligado, né? A ação do homem na América do Sul vai no futuro se refletir com o restante do universo. Pode falar. Nós agimos como se a gente não fizesse parte da natureza. Exatamente. Do meio ambiente, né? Como se a gente estivesse distante. Como se fosse... Não vamos ter atingido nunca, né? Exatamente. Como se nós não tivéssemos nada a ver com aquilo.
né? A gente não percebe que a gente faz parte disso. Pois é. E também, Rose, você vê, né? Foi uma discussão agora que aconteceu essa semana agora, né? A questão do marco regulatório. Junto do marco, além de ser contra o indígena, embutiram vários jabutis, Exatamente. construção de rede elétrica em área indígena e uma série de coisas. Ou seja, você vê que, poxa, aqui foi ontem de ontem, Exatamente. ainda sem entender a coisa. Tem uma bancada ruralista que não tem esse entendimento. Eles não entendem que o agro, lá na Europa, no restante do mundo, é muito observado. Então, esse grupo radical, eles não percebem que, se eles começarem a fazer as coisas sem se preocupar com o meio ambiente, o produto brasileiro, o produto do agro brasileiro, ganha uma tarja preta. E a Europa não compra esse produto. Então, quem é do agro moderno, tecnológico, recebendo essa preocupação. E sabe que o seu produto não será aceito dos grandes mercados. Então, essa pessoa, esse grupo do agro moderno, do agro que enxerga a verdade, eles não querem isso, porque eles sabem que o seu produto não será recebido na Europa, será boicotado, e outros mercados entrarão no lugar. Agora, aquele grupo radical, ignorante, só pensa do dinheiro, eles não se incomodam se você vai usar defensivo, Agrotóxico, agrotóxico. Por quê? Eles querem produzir, vão produzir, vão produzir. Aí depois, se você chama o cara, vem cá agora, você vai vender para quem? Você vai vender para quem? Não tem para você, não percebeu que você não tem para quem vender. Então, vai ser o cara que ele quer destruir porque ele quer produzir, que ele quer ganhar dinheiro, só que ele não pensa que no final da linha ele não vai ter para quem vender. Ele vai perder. Ele vai perder. Porque hoje, em todo mundo, o produto agrícola é uma coisa que é muito vigiado. Você não viu agora há pouco, foi ontem, antes de ontem, houve um problema aí de aves e algumas aves, tal do uma febre aí que dá, uma doença que dá nas aves. febre aviária. Isso apareceu em alguns. Já tem produtor apavorado, porque o Brasil é um dos maiores exportadores de frango do mundo. Entendeu? Então, de repente, um país como a China e outra, a Rússia e outros países cancela a compra, é um prejuízo extraordinário para o Brasil. Ficar com a carne um ano lá estocada no porto, sem ter para onde mandar, que o cara lá não vai comprar, porque se acontecer algo desse nível, o cara não para pensar, o cara é assim, é uma ideologia estúpida. Então, Verdade. para ele, é sacrificar os indígenas, explorar a terra dos indígenas, para ele isso não afeta em nada, porque ele não consegue enxergar. Ele é estúpido, ele é ignorante. Ele não consegue enxergar que se matar um índio, quando sai na Europa fotos de índios doentes, índios morrendo, terra indígena sendo explorada, isso tudo depois contra o agro aqui no Brasil. Porque parece, ele acredita que essa atitude dele, votar isso, só vai ficar aqui no Brasil. Ele acha que na Europa ninguém vai ficar sabendo dessa novidade, dessa votação. Você entendeu? Ele acha que não. Eu posso fazer isso porque isso não vai atravessar o Atlântico.
nem o Pacífico. Isso é coisa nossa. Ninguém vai ficar sabendo. Ele não para pensar que no momento que está sendo votado, lá na Europa, as grandes empresas estão acompanhando. Entendeu? Estão acompanhando. Mas na mente dele é tão limitada, ele é tão ignorante, que na mente dele isso vai ficar ali dentro do Congresso em Brasília. E essa atitude dele não vai sair para a Europa, para os outros mercados. E os mercados da Europa não vão ficar sabendo que o seu fulano de tal votou a favor disso. E ele pensa de uma forma mais estúpida ainda, isso não tem consequência. Entendeu? Então, é uma ignorância tal que só prejudica o país. Mas o que ele quer é ganhar dinheiro. É ganhar dinheiro. Achando que o ato dele não terá consequência. Não terá consequência. Ele quer derrubar o outro. Não interessa se ele tiver que sacrificar a própria família. Ele quer destruir o outro. Então, são essas mentes limitadas, sabe? Esse grupo de espíritos muito atrasados, muito ignorantes, e não conseguem enxergar um palmo à frente do nariz. E que é a maioria, né? Dentro do Congresso é uma grande maioria. É uma bancada de 300 e poucos. É aquela maioria que ainda vive querendo, se contentando com um pedacinho, sabe? Daquela coisinha. É essa a maioria. Vai olhar quem são eles. São esses. Pessoas inexpressivas, pessoas ignorantes, pessoas que não conseguem enxergar nada, só querem saber de ganhar mais, mais. É poder. Poder para pressionar, poder para pressionar. Mas eles vivem no mundo hoje e não vai longe isso, não vai mais longe, entendeu? Isso vai ter logo uma resposta do mundo. E essas coisas vão ter que vão diminuindo, vão diminuindo, vão diminuindo, porque o tempo deles está vencendo, está vencendo. O tempo deles para fazer está vencendo. Não estamos mais em 1990. O mundo é outro. Então, ele vai desaparecer. Isso vai desaparecer de uma forma muito rápida, porque haverão consequências gravíssimas, gravíssimas, né? Aí ele vai dizer aqui, ó, compreendendo que somos espíritos e que a reencarnação é mecanismo natural criado por Deus, subordinada à lei de progresso, percebemos a urgência em adotarmos ações para sustentabilidade ambiental, tanto dentro quanto fora das instituições cristãs, a fim de superarmos a crise mundial e vivemos nesse setor. Todavia, devemos estender nossas reflexões além do campo material. Há necessidade de falarmos sobre os cuidados com o ambiente espiritual que estamos promovendo. Porque nós falamos aqui sobre o ambiente, né? Sobre cuidarmos da natureza, sobre sustentabilidade, mas também nós precisamos estar atentos à sustentabilidade espiritual. Interessante, né? Esse ponto de vista. A espiritual também. E da mesma maneira que existem esses ignorantes encarnados, tem os desencarnados. Tem os desencarnados, né? Então, aqui, percebemos a urgência em adotarmos ações para a sustentabilidade ambiental, tanto dentro quanto fora das instituições cristãs, a fim de superarmos a crise mundial que vivemos nesse setor. Vou ler de novo. Compreendemos que somos espíritos e que a reencarnação é mecanismo natural criado por Deus, subordinado à lei de progresso,
percebemos a urgência em adotarmos ações para a sustentabilidade ambiental, tanto dentro quanto fora das instituições cristãs, a fim de superarmos a crise mundial que vivemos nesse setor. Todavia, devemos estender nossas reflexões além do campo material. Há necessidade de falarmos sobre os cuidados com o ambiente espiritual que estamos promovendo. Todo indivíduo, encarnado e desencarnado, possui um campo fluídico que o circunda, conhecido como aura ou psicosfera. Esses nomes, aura, é um nome espiritualista. Você não vai encontrar dentro da doutrina, nos livros de Kardec, a palavra aura, tá? Mas é muito usado, aura ou psicosfera. Kardec utiliza o termo atmosfera espiritual. Aí eu trouxe aqui, eu vou partilhar com vocês, o livro Obras Póstumas, de Allan Kardec. Deixa eu partilhar aqui. No livro Obras Póstumas, de Allan Kardec, Kardec vai escrever assim, quer dizer, esse livro é uma compilação de vários artigos que Kardec publicava, né? Escrevia. E depois que ele morreu, alguns amigos pegaram esses artigos e publicaram uma obra que eles deram o nome de Obras Póstumas. Então, Kardec vai dizer assim, o fluido cósmico, conquanto emane de uma fonte universal, se individualiza. Ele está dizendo que existe, né, uma fonte de onde sai o fluido cósmico universal. E é dessa fonte que todos retiram uma parte para utilizar. Então, esse fluido cósmico, apesar de ele ter uma fonte, ele, quando é retirado pelos espíritos, ele vai se individualizando, né? Por assim dizer, em cada ser. Eu pego um pouco do fluido cósmico, Márcia pega um pouco, Alberto pega um pouco, Ana pega um pouco, e eu vou utilizar em mim. Pronto, esse fluido, essa parte que eu peguei, ela se individualizou, tá? Por isso ele diz, por assim dizer, em cada ser. E adquire propriedades, características que permitem distingui-lo de todos os outros. Então, quando eu tiro dessa fonte universal uma parte do fluido e utilizo comigo, essa parte que eu tirei e ficou individualizada comigo, ela passa a ter características minhas. É como se esse fluido, a partir de agora, ficasse contaminado pela minha energia. Então, ele passa a ter características individuais diferentes. O fluido que eu peguei para mim passa a ter características diferentes do fluido que o Alberto pegou, que a Ana pegou, que a Márcia pegou. Porque ele agora detém as características de cada um. E aí ele diz assim, ó, nem mesmo a morte apaga esses caracteres de individualização. Então, quando o ser desencarna, o fluido que ele pegou para ele continua junto com ele, com o perispírito, com o espírito. Uma parte vai se dissolver junto com o corpo físico, mas uma outra parte vai continuar com aquele ser após a cessação da vida orgânica. Então, ele diz aqui, isso vai estar junto ao espírito durante longos anos após a cessação da vida, coisa de que já podemos convencer. Cada um de nós tem, pois, o seu fluido próprio, que o envolve e acompanha em todos os movimentos, como a atmosfera acompanha todo o planeta, cada planeta. Então, o planeta também tem uma atmosfera espiritual. Essa atmosfera é formada por uma parte do fluido cósmico, né? É muito variável a extensão da irradiação dessas atmosferas individuais. Achando-se o espírito em estado de absoluto repouso,
pode essa irradiação ficar circunscrita nos limites de alguns passos. Mas, atuando à vontade, pode alcançar distâncias infinitas. Então, se o espírito usar da sua vontade, ele pode fazer com que esse fluido que pertence a ele alcance distâncias infinitas. Vai depender, claro, do grau de evolução do espírito. A vontade como que dilata o fluido, do mesmo modo que o calor dilata os gases. As diferentes atmosferas individuais se entrecruzam e misturam, sem jamais se confundirem. Exatamente como as ondas sonoras, que se conservam distintas, a despeito da imensidade de sons que simultaneamente abalam o ar. Pode-se, por conseguinte, dizer que cada indivíduo é centro de uma onda fluídica, cuja extensão se acha em relação com a força da vontade, do mesmo modo que cada ponto vibrante é centro de uma onda sonora, cuja extensão está na razão direta da força de vibração. A vontade é a causa propulsora do fluido, como o choque é a causa de vibração do ar e propulsora das ondas sonoras. Das qualidades peculiares a cada fluido, resulta uma espécie de harmonia ou de desacordo entre eles. Então, dependendo da qualidade do fluido que o espírito liberar, pode haver uma espécie de harmonia se o espírito for um espírito harmonioso ou equilibrado, né? Ou pode ser um fluido, né, que não vá se harmonizar com os outros, porque esse espírito pode também, então, ser um espírito equilibrado. Então, isso aqui, né, resulta uma espécie de harmonia ou desacordo entre eles, uma tendência a se unirem ou evitarem-se, uma atração ou repulsão, uma palavra, as simpatias que se experimentam muitas vezes sem manifestas causas determinantes. Por exemplo, às vezes você conhece uma pessoa e você nunca conversou com aquela pessoa, você nunca viu aquela pessoa, você nunca teve amizade com aquela pessoa, mas quando você se aproxima daquela pessoa, você se arrepia, você sente enjoo, você sente mal, você diz, meu Deus, eu nunca vi essa pessoa, ela nunca fez nada para mim, é a primeira vez que eu estou encontrando com ela, mas se essa pessoa me passa uma coisa tão ruim, por quê? Porque o seu fluido, por algum motivo, sentiu uma repulsão em relação ao fluido daquela pessoa. E a vida a gente fica até sem graça, né? Tem que dizer, ó, das qualidades peculiares a cada fluido, resulta uma espécie de harmonia ou desacordo entre eles, uma tendência a se unirem ou evitarem, uma atração ou repulsão, numa palavra. As simpatias ou antipatias experimentam muitas vezes sem manifestas causas determinantes. Às vezes você conhece uma pessoa, você nunca viu antes, mas você tem um carinho, uma simpatia por aquela pessoa, é uma coisa extraordinária. Você diz, meu Deus do céu, como eu gostei dessa pessoa, como essa pessoa é agradável. Por quê? Porque o seu fluido foi simpático ao fluido daquela pessoa. Eu acho que todo mundo aqui já vivenciou algo assim, né? E quando a sensação é ruim, e às vezes a pessoa está tratando você com uma simpatia, trata você bem, com carinho, mas você fica assim, por dentro, meu Deus do céu, meu santo não vai com o santo dessa pessoa. Ela me trata bem, ela ri para mim, ela faz de tudo para me agradar. Mas eu não consigo me sentir bem na presença dessa pessoa. É o nosso fluido, gente. E ele diz aqui, se nós colocamos na esfera de atividade de um indivíduo, a sua presença não raro se nos revela pela impressão agradável ou desagradável que nos produz o seu fluido. Olha aí, ó. Se nos colocamos na esfera de atividade de um indivíduo, quer dizer, se eu acabo ficando frente a frente com esse indivíduo, né?
Dentro daquele campo magnético que envolve aquele indivíduo que me envolve, vai ter uma resposta. Vai ter uma resposta. O de entrar em contato com ele vai se revelar de forma agradável ou desagradável. E isso acontece por quê? Por causa do fluido. A presença dele, como ele diz aqui, não raro se nos revela pela impressão agradável ou desagradável que nos produz o fluido dele. Se estamos entre pessoas de cujos sentimentos não partilhamos, cujos fluidos não se harmonizam com os nossos, penosa reação entra a oprimir-nos e sentimos-nos ali como nota dissonante de um concerto. Quer dizer, eu viro estranho no ninho. Se, ao contrário, muitos indivíduos se acham reunidos em comunhão de vistas e de intenções, os sentimentos de cada um se exaltam na proporção mesma da massa das forças atuantes. Quem não conhece a força de arrastamento que domina as aglomerações, onde há homogeneidade de pensamentos e vontades? Quer ver uma coisa? Alguém é preso na rua, assaltando, machucando alguém. Aí junta aquela turba em volta daquela criatura que estava cometendo aquele crime. Aí um grita, mata, o outro grita, esfola, o outro grita isso, o outro grita aquilo. Quem não concorda com aquilo acaba se afastando, tenta fazer alguma coisa, chamar a polícia, alguma coisa. Mas se uma grande maioria resolve se juntar e linchar aquela pessoa, é isso aqui. Muitos indivíduos se acham reunidos em comunhão de vistas e de intenções. Eles se harmonizam, eles têm os mesmos pensamentos, eles concordam com aquilo que está sendo feito ali. E aí, os sentimentos dessa malta, né, acaba se exaltando de tal maneira que podem até cometer um crime. Por quê? Porque eles se exaltam na proporção mesma da massa das forças atuantes. Quem não conhece a força de arrastamento que domina as aglomerações, onde há homogeneidade de pensamentos e vontades? Depois, quando o fato passa, sai na televisão, 50, 30 pessoas se reuniram para matar. Não. Eu só estava ali olhando, eu só participei, eu só peguei uma pedrinha. Não. Você pode não ter jogado a pedra, mas você ficou lá gritando. Você ficou lá dando apoio àquele ato. É como se você também tivesse jogado a pedra. Contribuindo com o fluido. Exatamente. Você se harmonizou com aquele fluido. Você só não jogou a pedra. Mas, como diz, lembra o que está lá no Evangelho? Basta o homem pensar no adultério e ele já cometeu. Basta ele insuflar a violência, é como se ele já tivesse praticado a violência. É a homogeneidade de pensamento e de vontade. Ninguém pode imaginar a quantas influências estamos assim submetidos à nossa revelia. É como se viesse aquela onda e você se deixa arrastar, se deixa levar, entendeu? Você não consegue, depois que você se envolveu com aquilo, dificilmente você consegue sair, porque a força do fluido é muito grande, ela domina você, ela envolve você. Por isso que ele diz aqui, quem não conhece a força de arrastamento que domina as aglomerações, onde há homogeneidade de pensamentos e de vontades. Ninguém pode imaginar a quantas influências estamos assim submetidos à nossa revelia. O indivíduo vai dizer assim, não, eu não queria matar, mas todo mundo gritando, eu acabei me deixando envolver. Exatamente. Você não consegue se libertar daquilo. Você se deixou levar. No início você podia sair fora, mas você se deixou engolfar por aquilo. E aí você não consegue resistir. A força
daquele fluido, né? E foi potencializado por inúmeras mentes que pensam como você. E aí a desgraça está feita. Quantas pessoas dizem, não, eu não queria, eu não pensei, eu não estava predisposto a isso, mas aconteceu, porque você se deixou envolver, você se deixou levar. Uma vez eu vendo uma palestra de um irmão, e ele comentava sobre essa produção de fluido, né? Em que, no final das contas, cada um de nós produz uma densidade. E aí você tem o teu grau de densidade, de característica fluídica. Pode Exato. ser leve, pode ser pesada, pode ser... A densidade vai variar de acordo com tonos. Aí entra o sentimento e o pensamento, né? A vontade, e aí depois, depois que a bomba explode, aí vem os arrependimentos. Mas aí já é tarde, né? O desastre já foi feito. Agora, também do ponto de vista positivo, isso também. Vamos dar uma ideia. Poxa, gente, a Ana estava falando sobre a sopa que ela foi fazer lá em Guaratinguetá, né? Guaratinguetá, né, Ana? Vamos dar uma ideia. Vamos fazer um sopão para o pessoal. Olha, eu trago isso, entendeu? Como-se o fluido. E vamos, aí começa, daqui a pouco você tem um mega jantar. Porque foi a força do fluido também. Da tua vontade somada, potencializada em outras. Então, isso vai ser pelo lado positivo e pelo lado negativo. Por isso que ele disse aqui, todo indivíduo encarnado e desencarnado possui um campo fluídico que o circunda, conhecido como aura psicosfera. Mas vamos usar o termo correto que Kardec usava. Seria até bom a gente escrever entre parênteses, atmosfera espiritual. É esse atmosfera espiritual. Em vez de usar aura ou psicosfera, a gente usa o termo atmosfera espiritual. A química espiritual que compõe esse halo energético é oriunda do psiquismo humano. Pensamentos, olha aí, o que o Alberto falou, pensamentos, sentimentos e emoções. E o ambiente em que vivemos recebe a influência fluídica do nosso mundo íntimo. Claro, aonde você estiver, o lugar que você estiver, vai ficar contaminado pela sua atmosfera espiritual. É tipo assim, né? Alguém vai dizer, vamos dizer que existisse alguém, existem videntes, né? Pessoas que têm essa capacidade. Então, por exemplo, está num lugar, aí tem várias pessoas muito boas naquele lugar, fazendo planos, conversando, traçando metas. De repente, essas pessoas saem. Aí entra alguém com uma normalidade bastante acentuada, e ao entrar naquele ambiente, ele percebe os rastros fluídicos que aquele grupo deixou naquele ambiente. Entendeu? Ele vai sentir os rastros fluídicos. Não tem mais ninguém ali, mas aquelas pessoas que estiveram ali durante um tempo. Então, ele vai sentir os rastros fluídicos que aquelas pessoas deixaram no ambiente. Bons fluidos, boas sensações. Agora, vamos dizer que o bando de marginal tem estado no ambiente planejando a morte, roubos, coisas terríveis. E depois foram embora. Esse indivíduo, com essa sensibilidade apurada, ao entrar naquele ambiente, ele vai perceber os rastros fluídicos que aqueles seres desequilibrados deixaram naquele ambiente. Então, é isso que ele está dizendo aqui. A química espiritual compõe esse halo energético, é oriunda do psiquismo humano. Pensamentos, sentimentos e emoções. E o ambiente que vivemos recebe a influência fluídica do nosso mundo íntimo. Logo, podemos afirmar, como exemplo, que a psicosfera de um planeta
é composta pela vibração fluídica de seus habitantes. Bem como qualquer ambiente exprime sua condição vibratória de acordo com os que ali circulam. Então, por exemplo, o planeta Terra, ele tem uma atmosfera, uma psicosfera, uma atmosfera fluídica. Ele tem uma psicosfera que é produto, é resultado da soma da atmosfera espiritual dos habitantes daquele planeta, encarnados e desencarnados. Entendeu? É isso que ele está dizendo aqui. Logo, podemos afirmar como exemplo que a psicosfera de um planeta é composta pela vibração fluídica de seus habitantes. O planeta Terra não é a nossa casa? É. Eu não falei agora, se a gente estiver numa sala onde tiver um monte de gente boa, um monte de gente ruim, quando eles saírem dali, eles não vão deixar os resquícios? A nossa sala, a nossa casa é o planeta Terra. Aonde a gente está quando está encarnado, e quando a gente está desencarnado, a gente vai para outro planeta, vai? No nosso grau evolutivo? Não, a gente fica o quê? Na erraticidade do nosso planeta, não é assim? Nós aí ficamos aqui, na erraticidade que circunda o planeta Terra. Será agora, o espírito que já for super evoluído, ele pode ir para outro planeta. Já vai para um planeta de regeneração, vai embora, vai com Deus. Mas como somos nós ainda que estamos por aqui, ao desencarnar, aí um vai para nosso lar, outro vai para a Coroa de Esperança, o outro fica aqui bem juntinho do planeta Terra. Então, nós, encarnados e desencarnados, formamos a população de espíritos do planeta Terra. Então, a psicosfera desse planeta é formada pelo produto dos nossos pensamentos. Então, ele diz aqui, né? É composta pela vibração fluídica de seus habitantes, bem como qualquer ambiente, aí aquele lance que eu falei da sala, da tua casa, exprime sua condição vibratória, de acordo com os que ali circulam, né? Tem um livro, eu não tenho o livro não, mas eu estou pensando em comprar. Esse livro é do Cícero Marcos Teixeira. Quem quiser anotar aí, anota aí. O nome do livro é Psicosfera. Psicosfera. É ele que fala sobre essas coisas que estão aqui nesse livro. É Psicosfera, da editora Porto Alegre, Francisco Spinelli. O autor é Marcos Cícero Teixeira. Achei muito interessante. Esse livro, durante esse capítulo aqui, ele vai citar várias vezes esse livro desse companheiro. Psicosfera, do Marcos Cícero Teixeira. Ele vai falar várias vezes sobre essa questão do fluido, da atmosfera psíquica, psicosfera, entendeu? Achei bastante interessante. Esse trecho que nós lemos agora foi desse livro dele. Vale a pena, de repente, né? Eu vou ver se eu consigo esse livro, que eu achei bastante interessante a gente tratar desse assunto. E aqui o Guilherme Del Valle, ele vai dizer assim, no livro Novas Mensagens, o espírito Humberto de Campos relata, pela mediunidade de Chico Xavier, como o planeta Terra era visto fluidicamente em Marte. Essa é uma mensagem do Humberto de Campos, de 1939. Quem tiver esse livro Novas Mensagens, é um livro bem antigo. É no capítulo 64. Quem quiser colocar aí, ó, desculpe, capítulo 64 não. É capítulo Marte. O nome do capítulo é Marte, o nome do planeta, né? Capítulo Marte. Aí, quem tiver esse livro Novas Mensagens do Chico, psicografia de Humberto de Campos, procura esse capítulo Marte, e ele traz um pedacinho aqui desse capítulo, onde ele fala como o planeta Terra é visto do planeta Marte. Ele diz assim,
todos os grandes centros deste planeta, esclareceu o nosso amigo e mentor espiritual, sentem-se incomodados pelas influências nocivas da Terra. Olha só, ele está dizendo que os amigos espirituais, né, eles falam que muitos espíritos se sentem incomodados pelas influências nocivas da Terra. Aí ele fala assim, o único orbe de aura infeliz nas suas vizinhanças mais próximas. No horizonte surgiu uma grande estrela de luz avermelhada, enquanto os 2 satélites marciáticos resplandeciam. Aquela estrela era a Terra. Então, deixa eu ver se eu tenho esse livro aqui, um minutinho, gente. Nossa, minha cadeira faz um barulho danado. Eu não tenho... tenho sim, novas mensagens. Eu vou ver se eu consigo, vou ver se eu acho aqui. É que o meu tem essa capa velha aqui, novas mensagens. Foi na página 64. Deixa eu ver se eu consigo. Está aqui. Ele está falando assim, ó. Peguei o texto, né? Ele diz assim: todos os grandes centros deste planeta, esclareceu o nosso amigo e mentor espiritual, sentem-se incomodados pelas influências nocivas da Terra. O único orbe de aura infeliz. Ele está dizendo que lá onde eles estão, eles percebem que o planeta Terra era um planeta de atmosfera, essa aura, quer dizer, de psicosfera infeliz, nas suas vizinhanças mais próximas. Então, olha só, ele está querendo dizer aqui que, pelo que eles estão numa área lá do espaço, né? Uma área lá do espaço, uma região lá do espaço. E eles estão vendo o nosso sistema solar. E perceberam que dentro do nosso sistema solar, o planeta Terra é o planeta que tem uma psicosfera que ele chama de infeliz. Entre aqueles planetas que fazem parte do sistema solar. Planeta de atmosfera infeliz é um planeta onde a psicosfera desse planeta é muito pesada, é muito carregada. Aí ele diz aqui, e desde muitos anos enviam mensagens ao globo terráqueo através das ondas luminosas, as quais se confundem com os raios cósmicos, cuja presença no mundo é registrada pela generalidade dos aparelhos radiofônicos. Ainda há pouco tempo, o Instituto de Tecnologia da Califórnia inaugurou um vasto período de experimentações para averiguar a procedência dessas mensagens misteriosas para o homem da Terra, anotadas com mais violência pelos balões estratosféricos, conforme as demonstrações obtidas pelo Dr. Robert Millikan nas suas experiências científicas. A palestra esclarecedora seguiu seu curso interessante, mas os movimentos na praça se acentuavam sobremaneira. Então, o que ele está dizendo aqui? Que eles, lá do plano espiritual, eles ficavam, né? Aí ele vai dizer aqui, ó, a Terra enviava-nos, porque eles, lá de onde eles estavam, eles ficavam mandando mensagens para a Terra, né? Através para que pudesse o planeta Terra, o povo do planeta Terra, melhorar. Então, os espíritos elevados ficavam enviando, entendeu? Mensagens para o povo da Terra, para os espíritos que aqui habitavam, para tentar melhorar essa atmosfera. Isso em 1939. Pergunto, o que estava acontecendo na Europa, no mundo, em 1939? O início da Segunda Guerra Mundial, não era? Invasão da Polônia pelos nazistas. Então, a atmosfera, a psicosfera da Terra, daquele período, estava terrível, porque estava se iniciando
uma fase de uma das guerras mais terríveis que aconteceram no mundo moderno, Segunda Guerra Mundial. E já tinha acontecido a primeira, no intervalo de 20 anos, mais ou menos. Entendeu? Então, lá no plano espiritual, nessas regiões sublimes, eles estavam tentando mandar mensagens para ver se evitava-se uma catástrofe. Por isso, eles viam o orbe terráqueo circundado por aquela mancha vermelha, por muita densidade fluídica, porque era o prenúncio da Segunda Guerra Mundial. Quer dizer, ela já tinha começado, né, com a invasão, oficialmente com a invasão da Polônia. E aí ele diz aqui, ó, em contrapartida, a Terra enviava-nos a sua claridade, em reflexos trêmulos e tristes. Observávamos, então, que os espíritos ali, né, haviam colocado poderosos telescópios, mas eles já estavam percebendo, né? Eles dizem que enquanto a luz avermelhada da Terra tocava a nossa visão espiritual, víamos que todas as multidões do templo se haviam aquietado de leve. A ciência unida à fé apresentava-nos aspectos mais belos para o nosso espírito. Então, eles estavam sentindo o que estava para ocorrer. Eles sabiam que estavam para ocorrer. Até no início do livro Nosso Lar, é falado sobre isso, né? No início do Nosso Lar, justamente é nesse período do início da Segunda Guerra Mundial. Então, a espiritualidade, os espíritos amigos, os espíritos superiores, estavam tentando fazer de tudo para que a guerra não acontecesse. Estavam enviando as melhores vibrações, porque a atmosfera, a psicosfera do planeta Terra estava muito densa, produto das nossas mentes. Lembra? E a psicosfera de um planeta que nós falamos não é o produto da nossa mente? Não é o resultado do nosso pensar, do nosso sentir? É. Então, eles lá estavam sentindo isso. E estavam tentando enviar as melhores vibrações. Mas as respostas eram muito poucas. E aconteceu o que aconteceu. Aí olha o que ele vai dizer aqui. Nosso planeta, isso aí, essa mensagem foi emitida em 1939, aqui do livro do Humberto de Campos. Aí ele diz aqui, nosso planeta está vivendo mais uma grande transição. Hoje, né? O nosso planeta está vivendo mais uma grande transição. Passa da condição do mundo de provas e expiações para o mundo de regeneração. Quer dizer, de 1945 para cá, muita coisa mudou. Né? Muita coisa mudou. Estamos novamente no período de transição. O que determina a classe a que cada orbe pertence é a média moral dos seus habitantes. Então, é como se alguém tirasse uma média, né? Vamos dizer assim, cada habitante tem uma nota. Né? Vamos dizer assim, cada habitante do planeta Terra tem uma nota. Um tem nota 10, ou tem nota 9, ou tem nota 8. Então, quando o professor quer tirar a média de um aluno, o que ele faz? Quais são... você fez uma prova, você fez um teste, fez 2 trabalhos. Vou somar as 4 notas suas, vou dividir por 4. Aí vai sair a tua média. Vai sair a tua média, né? Então, ele está dizendo aqui, o que determina a classe que cada orbe pertence é a média moral dos seus habitantes. Cada habitante tem uma média moral, né? Fruto do que ele faz. Soma tudo e divide, essa é a tua média. Agora vamos somar a média de todos os habitantes do planeta Terra. E vamos dividir pelo número de habitantes que tem o planeta. O resultado vai ser a média, vai ser a nota do planeta. Então, aquele planeta tem uma média. E a soma das médias dos seus moradores. Né? Tem aqui. O que determina a classe a que cada orbe pertence é a média moral dos seus habitantes. E a condição evolutiva de cada ser humano é expressa também
na sua atmosfera psíquica e a nossa atmosfera espiritual. A fusão fluídica dos seres determina a psicosfera geral do planeta. Muito interessante, né? Aí, gente, isso explica porque a Terra aparecia lá em 1939, entrou avermelhado, na época que Humberto de Campos ditou a mensagem. Ele ditou a mensagem em 1939. Aquele triste aspecto, aquela mancha vermelha em volta do planeta, era oriunda da emanação psíquica dos terrícolas, lembrando que o texto foi ditado ao médico Francisco Cândido Xavier em 1939. A Terra estava envolvida pela atmosfera de conflitos e ódio das guerras mundiais, porque ainda tinha o resquício da Primeira Guerra, não é? Ainda tinha o resquício lá da Primeira Guerra, porque não foi em 20 anos aquele ódio não se aplacou. Ele não se aplacou. Então, ainda tinha um resquício da Primeira Guerra, e aí vem a Segunda. Por exemplo, na Primeira Guerra Mundial, a Alemanha ela é praticamente arrasada economicamente. Ela fica proibida de ter indústrias, ela fica proibida de ter exército, ela fica proibida de tudo. O povo alemão é humilhado. E é muito humilhado. E quando o povo é muito humilhado, né? E aí surge um homem, e durante a Primeira Guerra tinha sido um estafeta, um cara que entregava correspondência, chamado Hitler. Na Primeira Guerra Mundial, ele foi cabo do Exército. O trabalho dele era levar correspondência de um batalhão para outro, de uma cidade para outra. Essa era a função dele. Ele era um estafeta. Só que era um espírito altamente inteligente. Era um gênio, podemos dizer assim. Um gênio. E ele nem nasceu austríaco. Veja só a coisa. O sujeito era austríaco, um pintor fracassado. O cara queria ser pintor. Aí, um infeliz, eu vou dizer assim, um infeliz de um professor não aceitou ele na academia de pintura da Áustria. Ele foi lá, apresentou os quadros dele, o cara disse: não, você não tem talento, você não tem talento. Vai embora. Se aquele homem tivesse dito: vem, meu filho, vem fazer a faculdade de pintura, a gente teria mais um pintor medíocre, talvez medíocre no mundo, mas não teria aquilo que aconteceu. Ele queria ser pintor. Ele queria ser pintor. Mas não conseguiu realizar o sonho de ser pintor. Aí virou genocida, virou sei lá o quê. Entendeu? E o cara nem alemão era, nem alemão, mas era muito inteligente. E percebendo a dor moral, a raiva, o ódio que aquele povo carregava e a humilhação deles, ele fez o quê? Ele trabalhou em cima disso. Trabalhou em cima disso, trabalhou em cima disso. Outras mentes que pensavam como ele somaram, olha aí, ó. Só que ele não fez nada sozinho, né, gente? Vamos e convenhamos. Ele não fez nada sozinho. Outras mentes, como nós estudamos no início, simpatizantes com o pensamento dele, vieram tomar com ele e formaram toda aquela energia fluídica que dominou a Europa e fez o que fez. E fez o que fez. Esse movimento aí explica muito bem. Explica muito bem a aula de hoje. Então, Com certeza. Agora, Rose, esse assunto tudo se encaixa, né? Coisa se encaixa a outra. E, no caso, você teve um dia que você trouxe um texto que falava sobre, na espiritualidade, um ser que estava muito comprometido devido a vários equívocos, mas que antes falava desse irmão aí que foi o líder desse movimento todo.
Não sei se você lembra de qual é o livro. Então, você vê que, no final das contas, né, aí dizem que ele teve participando de alguns ciclos de mediunidade e Sim, talvez ele tinha interesse. iniciado. Então, você vê que tudo se encaixa, né? Ele tinha um certo. Isso é provado através de pesquisas, documentos que ficaram, né? Ele tinha um interesse no ocultismo, né? Porque naquela época falava assim, né? Ocultismo, essas coisas, né? Eles tinham esses interesses nessas coisas misteriosas, né? Então, aí a gente vai percebendo, né? Que os aí a gente já está percebendo que tudo que a gente fala é verdade, porque vem, né? Eles estão aí. Então, estava de festa para aquele tipo de coisa. Não, e se encaixa com o trecho que você sugeriu dos Gênios da Treva, né? Exatamente. Aí eu pergunto a você, essas mentes não são dominantes? São, são, gente. Encarnados. Eles trazem ali. E garanto a você uma coisa, hein? Esses que são assim encarnados, tem muito espírito lá do plano espiritual tremendo de medo deles. Tremendo de medo deles. Ah, mas ele está encarnado, é fraco. É nada. Esquece que o cara dorme. E quando dorme, o cara desdobra. E o cara chega lá. Entendeu? O detalhe é que ele está encarnado agora. É o único detalhe. Ele está encarnado agora. Mas daqui a pouco ele volta. E aí ele volta com todo o poder, a raiva, a energia dele, aquela coisa toda. São espíritos imortais, entendeu? Então ele fala aqui, é, como a lei, a Terra estava envolvida pela atmosfera de conflitos e ódio das guerras mundiais, a psicosfera planetária estava enferma. Você quer ver uma coisa? Tem gente, até hoje, que adora ver filme sobre a Segunda Guerra Mundial e sobre o nazismo. Tem gente que adora, adora, adora. Não precisa muito. Hoje foi dada a notícia na televisão, não sei se vocês viram, e tem um dos que está acontecendo o torneio de Roland Garros, lá da França. Tênis, né? Está acontecendo. Os brasileiros foram muito bem. Tem um brasileiro, jogador, ele foi eliminado hoje, perdeu hoje, saiu. Mas ele está sofrendo acusação da ex-mulher de violência, sei lá. Mas o detalhe, a esposa acusa ele de ser simpático à ideologia nazista. Uma das acusações que ela faz. E ela disse que ele mostrou para ela, e mostrou na televisão, o retrato do avô dele com Hitler. É uma foto dele, do avô dele, ao lado de Hitler. E ela dizia que ele, quando eles estavam casados, ele tem 20 e poucos anos, ele dizia para ela que ele era nazista, ele gostava da filosofia nazista. E apresentou para ela uma foto do avô dele com Hitler. E, Será que ele não é a encarnação do avô, não? sei lá. E as coisas que ele fala, dá para mostrar que ele tem uma simpatia pela extrema-direita aí, né? Mas ele mostrou para ela a foto do avô. Pô, quem é que vai guardar a foto do avô com Hitler, gente? Pelo amor de Deus. Se eu ter uma foto dessa, eu estou queimando. Ele guarda e mostrou para a foto, parece que mostrou, apareceu na televisão, eu estava deitada e estava ouvindo. Passou no negócio de esporte agora, de 1 hora da tarde, da Globo. Tá sempre mostrando o festival, lá os brasileiros estão jogando Roland Garros, estão indo muito bem, então os brasileiros estão ganhando, e ele, inclusive, o primeiro jogo dele, ele venceu o segundo lugar do mundo de tênis, ele venceu, mas agora ele foi eliminado. E aí entrevistaram ele e ele disse: eu não quero falar com a Globo sobre essas questões, não, da minha vida. Que aí a Globo falou da foto, né?
Então, você veja, tem pessoas que adoram ver filme de nazismo, filme da Segunda Guerra Mundial, tem uns que mostram a foto do avô. É assim, Então, a né? gente vê, né, que esse momento de transição a gente tem que estar muito vigilante, porque parece que está tudo voltando, brotando, parece que está tudo vindo à tona de novo, fruto dos gênios das trevas que estão, né? E você vê que no Brasil a influência de ideologias, né? E tá tudo parece que está voltando, o turbilhão está aí. Ou então, estava tudo aqui, mas só que estava O armário, no armário adormecido. Alguém tocou uma sirene e as portas se abriram. verdade. Elas se abriram. Entendeu? Então, ele diz aqui, como a lei de progresso rege o universo, tudo está fadado a evoluir. Porque se nós estamos vivendo um momento de transição, nós vamos entrar num mundo de regeneração, o que é de provas e expiação não pode entrar. Ou se transforma, ou é eliminado, é mandado para a lata do lixo. Porque o planeta vai entrar no mundo de regeneração. O que tiver aqui esteja prejudicando essa passagem, vai ser eliminado, ou vai ser expulso. O que aconteceu com esse lá de Capela? Quando o mundo passou pela transformação, quem não estava preparado, o que foi? Foi exilado. É agora que está passando, vai acontecer a mesma coisa. Não há como você pode atrasar o progresso, mas não tem como deter o progresso. Porque o progresso é inexorável. Você pode atrasar, mas não pode impedir. Só que agora a espiritualidade não vai mais permitir tanto atraso. Então, a porta tem que abrir, o povo que é contrário tem que dizer quem é, para que possa dizer, tira esse, tira esse, tira esse, tira esse, tira esse, e não haver engano. Por que não tem engano? Porque o cara se identificou. Não foi ninguém que disse assim, você é, o cara, não, eu não sou, eu não sou. Não, o cara está dizendo, eu sou. Então, quando ele for retirado, ele vai poder reclamar? Houve injustiça? Não, você se entregou. Você disse que você era. Não está sendo injusto. Aqui não pode ficar. Tem outros planetas que ainda aceitam esses elementos. É para lá que vocês vão. Até que vocês se purifiquem para poder voltar. E isso está acontecendo. Ele diz aqui, como a lei de progresso rege o universo, tudo está fadado a evoluir. No período pós-guerra, os esforços para a paz, bem como os inúmeros movimentos e a multiplicação de instituições voltadas para o desenvolvimento da espiritualidade e moralização humana, parecem ter contribuído para que a psicosfera terrestre não se apresente mais da forma negativa. Então, depois da Segunda Guerra Mundial, muitos, apesar de ainda ter aparecido a Guerra da Coreia, a Guerra do Vietnã, mas não foram tão terríveis como a Segunda Guerra Mundial, nem como a Primeira. Então, foi horrível, mas não foi tão pesada, né? Mas, ao paralelo a isso, muita instituição visa o amparo, o socorro, a melhora da sociedade surgiu. E isso fez com que aquela atmosfera pesada que envolvia o planeta da Segunda Guerra Mundial fosse atenuada. Então, é o que ele diz aqui, né? Houve muito movimento da espiritualidade e moralização humana e tudo isso parece ter contribuído para que a psicosfera terrestre não se apresente mais de forma negativa, como era na Segunda Guerra Mundial, né? O esforço no bem faz com que melhoremos nossa atmosfera psíquica. Somada às outras,
ela contribui para a modificação coletiva. Então, essa tem que ser a nossa ideia. Nós, hoje, aqui, nós temos que trabalhar cada vez mais para melhorar a atmosfera psíquica do nosso planeta. Por quê? Porque se você estiver fazendo um trabalho para melhorar a atmosfera psíquica do seu planeta, a tua média moral vai subir. A nossa atmosfera espiritual vai ficar mais enriquecida de bons fluidos. Se cada um de nós fizer isso, na hora de somarem tudo para tirar a média do planeta Terra vai ter aumentado muito. E ao aumentar muito, essa passagem para o mundo de regeneração vai ser mais rápida. Por isso depende de cada um de nós e esse processo de transformação do mundo, de provas e expiações para a regeneração, seja mais acelerado. Entendeu? Então, é o que ele diz aqui. E após a Segunda Guerra Mundial, se multiplicou, né, as instituições voltadas para o desenvolvimento da espiritualidade e moralização humana. Sim, várias ONGs surgiram, vários movimentos, né? E isso tudo parece ter contribuído para que a psicosfera terrestre não se apresente mais tão negativa como lá em 1939. O esforço do bem faz com que melhoremos nossa atmosfera psíquica, somada às outras atmosferas psíquicas, ela vai contribuir para a modificação coletiva. Porque se eu melhoro a minha nota, a Ana melhora a sua, todo mundo que vive no Brasil melhora a nota do Brasil vai ser melhor. Vamos dizer dos outros países também. Daqui a pouco a nota do nosso planeta hoje, vai ser o dobro da nota do planeta em 1939. Então, depende de nós. E a espiritualidade continua a mandar para a gente mensagens. Essa aula de hoje, olha como esse companheiro Guilherme trouxe esse tema, né? Falando sobre essa questão que a gente começa, né? Aqui ele começa falando daqui da lei de conservação, né? Onde está a sustentabilidade das igrejas cristãs? Ele está falando da conservação, ele está falando da sustentabilidade, mas que a gente não pode ficar pensando apenas nessa sustentabilidade material. E tem falado da sustentabilidade espiritual também. Né? Porque não adianta o planeta ter uma tecnologia espetacular, a gente ter tudo que é de bom e do melhor do ponto de vista material, e do espiritual a gente está um fracasso. Não vai adiantar nada. Porque a gente vai desencarnar, e quando a gente voltar na próxima encarnação, a gente vai voltar para um planeta medíocre. Medíocre, moralmente falando. Ah, mas olha, com tudo que é de tecnologia bombando, mas medíocre do ponto de vista espiritual. E aí a gente não evolui. Então a gente tem que pensar nessa sustentabilidade espiritual. E aí, Alberto e Márcia? Márcia está caladinha hoje. O que vocês têm para falar sobre isso para a gente fechar a nossa aula de hoje aqui? Eu acho que a palavra-chave nossa hoje é ambiente espiritual, ambientação espiritual, tanto pessoal como o nosso produzir psíquico vai contribuir com o planeta, com a sua casa. Então, é a tua produção fluídica que vai definir aí o rumo das coisas. E aí cabe a cada um estar vigilante. Exatamente. A disciplina, a perseverança,
nessa busca de qualidade fluídica. Exatamente. Perfeito. Aninha, Nós somos herdeiros, né, das nossas ações, né, das consequências, né, que a gente herda, das exato. nossas ações, atitude, Tudo tem consequências. e nós mesmos que herdamos. Exatamente. Somos nós herdeiros de nós mesmos. Então, aquilo que eu falei anteriormente. O que adianta a tecnologia ser maravilhosa, espetacular? Eu desencarno, retorno ao planeta, um mundo maravilhoso, mas espiritualmente uma mediocridade terrível. O que vai adiantar? Vai adiantar Verdade. ruído, né? Tudo destruído. Tem um filme, esse filme virou até um cult. Eu gosto muito das músicas. É que eles vivem num planeta, né? Esse filme, o planeta, você veja, o filme foi lá em 1970 e pouco, 80 e pouco, né? Blade Runner. Ele retrata o mundo de 2015. Aí no mundo de 2015, tem os carros voando, aquela coisa, era a visão que o povo tinha lá atrás, entendeu? De como seria 2015, né? As naves voando, carro tudo voando, aí você vê o filme, você, nossa Senhora! Eles lá em 1980, 1970, 75, visualizavam que 2015 seria tecnologicamente assim, sabe? Carro, VLT flutuando no espaço, Aerobus. aéreo, a coisa toda, né? A gente está bem no chão mesmo ainda. Mas uma coisa me chama a atenção nesse filme: a poluição terrível. Mostra, sabe, a cidade. De um lado você tem toda aquela tecnologia. Os carros andam assim, subindo nos prédios, sabe? Rente aos prédios, ai, aí desce, assim, sabe, aquela coisa arada. Mas uma poluição horrorosa. Os pobres vivem em guetos, sabe? Então você tem classe rica, rica, muito rica, poderosa, podendo andar nesses carros sofisticados, né? E você tem a classe pobre, miserável, e a classe rica mora naqueles apartamentos que sorvem pelo espaço afora, sabe? Apartamentos imensos, compridos, altíssimos, bem distantes da terra, da sujeira, né? E a classe pobre mora aqui embaixo. E aí mostra aquelas ruas estreitas, tem esgoto, tudo sujo, aqueles camelô vendendo aquelas comidas ali que faz na rua ali, sabe? Fazendo aquelas caldas, aquelas sopas, aquela comida ali bem barata, que você vê às vezes em local assim, né? Vendendo aqueles camelô, aquelas crianças andando pela rua, uma sujeira danada, e a violência comendo solto, e a poluição terrível. Aí eu pensei, agora eu pensei isso. Se a gente só se preocupar com a sustentabilidade material e não se preocupar com a sustentabilidade espiritual, quando a gente retornar na próxima reencarnação, a gente pode voltar com o planeta Terra assim, tecnologicamente espetacular, né? Mas a miséria moral imperando. Aí, Rose, a gente vê que a educação moral também é o caminho, né? É Porque lógico. você vê que, né, por exemplo, trazer muito por terra a política. Domina aí a bancada da bala, a bancada da Bíblia, a bancada do, do agronegócio. Mas por que eles se elegem? A ignorância, a falta Exatamente. de educação do povo para botar certo. Então, a educação moral ela é importante nesse processo de melhoria, né?
É a Exatamente. base de tudo, né? É a base de tudo. É a base de tudo. A educação moral passa por essa sustentabilidade espiritual, que aí o indivíduo, né, vai analisar, vai fazer melhores escolhas, aí esses sujeitos não se reelegem, você começa a procurar pessoas mais bem preparadas, e você percebe que realmente estejam é, envolvidas com o que há de melhor, que não são adeptas da violência, que são adeptas do amor, do amparo, do socorro, e aí vai melhorando, melhorando. E com isso a atmosfera espiritual do planeta melhora. Melhora. O cara não quer mais só para ele, entendeu? Ele quer para todo mundo, ele está procurando trabalhar por todo mundo, mas agora nós temos que começar a agir. Nós temos que começar a agir. Nós temos que procurar, né, como a gente fala, divulgar o evangelho, mesmo que alguém chegue e chame você disso, chame você daquilo, sabe? Colocar lá nas suas redes sociais uma palavra aqui, uma mensagem ali, sabe? Procura lá uma mensagem edificante, publica, gente. Porque se você publicar, vamos imaginar, durante uma semana, todo dia uma mensagenzinha edificante, e 20 pessoas lerem, mas no final dessa semana, dessas 20 por dia, se cada uma, vamos dizer, você tem 7 dias na semana, então 7 vezes 20, 140 pessoas lerem durante uma semana as mensagens, se uma dessas pessoas parar para pensar sobre uma mensagem daquela e promover nela uma mudança, você conseguiu, você salvou o mundo, entendeu? E você conseguiu auxiliar uma pessoa a se melhorar. Aquela pessoa vai começar a trabalhar assim também. No bate-papo, né? Na fila de banco, de supermercado, conversar Sabe? com a menina do caixa, aí A gente, sempre a gente está dando, né, uma... a gente evitar esses assuntos deprimentes, sabe? Eu, sinceramente, comecei a cortar um pouco a questão desses jornais. Eu até estou fazendo o que o palestrante está falando, parando um pouco de assistir telejornais. Realmente que eu gostava muito de telejornais de política, Globo News, CNN, sabe, Band News, assim. Estou diminuindo um pouco, ficar assistindo, sabe? Porque no final está todo mundo procurando, sabe? É aquela notícia que vai dar o start, que vai fazer com que o jornalista fique bem na fita, porque a concorrência é grande, entendeu? Então os caras ficam sempre procurando a coisa pequena, a coisa para dizer, então eu estou deixando um pouco de lado isso. E não está me incomodando mesmo. Estou deixando de lado. Quando uma vez eu quero ver alguma coisa, eu olho lá, vejo aquilo, mas quando começa aquela confusão, eu saio. Aí vou assistir outra coisa, para não me deixar tanto envolver por esse tipo de coisa. Irmãos, nós vamos encerrando aqui o nosso estudo de hoje, né? Que nós temos ainda a nossa reunião de irradiação para os nossos irmãos dependentes físicos, com doenças físicas, e vamos agradecer a Deus por essa oportunidade que nós tivemos aqui, de podermos estudar, refletir, né? Que o Senhor nos abençoe, que o Senhor nos fortaleça, que o Senhor nos ajude, para que nós possamos, a cada dia, melhorar cada vez mais. Obrigado, Pai amado, e ser conosco hoje, agora e sempre. Eu vou tirar, tá? Porque a Denise hoje não está aí. Eu vou fazer o seguinte: tu vai participar da radiação, né, Ana? Oi, Você vai participar da radiação, não vai? vou. Eu vou passar o anfitrião para você, então você Eu também vou. não tá? Não desliga o computador, não, tá bom, Ana? Deixa Tá o bom, computador aí. Eu vou sair, mas eu volto já já. Um beijo. tá. Ai, meu Deus.